Olá, eu sou a professora Kelsimeire e na aula de hoje falaremos sobre multiplicação de frações. Mas antes de entrarmos na multiplicação de frações, vamos relembrar a multiplicação de números inteiros ou números naturais. Bom, gente, você já sabe que para multiplicar é possível fazer o quê? Através de organização de linhas e colunas. Como assim? Observe esse retângulo formado. Ele tem aí vários quadradinhos, tá vendo? Então, ele tem 4 quadradinhos na vertical, 2 quadradinhos na horizontal. Se eu quiser saber a quantidade de quadradinhos total, basta multiplicar o 4 vezes 2, que nesse caso é 8. Vamos olhar agora esse quadradão formado. Eu quero saber a quantidade de quadradinhos. Para fazer isso, eu posso usar a multiplicação. Então, nós temos 4 na vertical, 4 na horizontal. A quantidade de quadradinhos total é o quê? 4 vezes 4, que é 16. Tá, e o que isso tem a ver com frações? Bom, para multiplicar frações, nós podemos utilizar a mesma ideia. Observe. Vamos realizar a multiplicação 2/5 vezes 3/4. Então, primeiro a gente vai fazer 2/5, quer dizer que vamos dividir em 5 partes iguais. E vamos pintar 2. Então, temos aí 2/5. Agora, para fazer o 3/4, a gente, já que está representado 2/5 na horizontal, nós vamos fazer o 3/4 na vertical. Então, vamos dividir em 4 partes iguais e pintar 3. Viu? Tem uma parte em comum. Formou um retângulo com 6 pedacinhos. Bom, agora vamos olhar como um todo. Quantos pedacinhos nós temos no todo? 20 pedacinhos. Então, 5 vezes 4, que é o denominador, é exatamente quanto? 20, que é o total de pedacinhos formados. E quantos pedacinhos nós temos em comum? 6. Então, 2 vezes 3, que é o numerador, deu exatamente a quantidade de pedacinhos em comum, 6. Lembrando que basta multiplicar denominador pelo denominador e numerador pelo numerador. Ou vice-versa, numerador por numerador e denominador pelo denominador. Agora, vamos pegar essa mesma representação e fazer com cuidado, como se você estivesse fazendo aí numa malha quadriculada no seu caderno. Como é que você faria? 2/5 vezes 3/4. 2/5, o denominador é 5, então isso quer dizer que eu vou colocar o quê? 5 aí. Agora, 3/4, eu vou considerar 4. Vamos fechar o nosso retângulo, tá vendo? Fechando o retângulo, agora nós vamos fazer o quê? A partezinha do 2/5, que eu vou pegar apenas 2 linhas. E a partezinha do 3/4, que eu vou pegar apenas 3 colunas. Qual é o ponto de encontro aí? Formamos 6 pedacinhos. Então, gente, exatamente como anteriormente nós fizemos. Nós temos um total de 20 e nós temos aí apenas nessa multiplicação 6 pedaços. Então, o resultado da multiplicação é 6/20. Agora que nós já vimos como é feita essa multiplicação através de uma malha, ou seja, através de uma representação geométrica, como que eu faço isso sem representar, fazendo apenas a multiplicação 2 vezes 3, 4 vezes 5, e aí? Por exemplo, eu tenho 2/7 vezes 5/6. Então, eu tenho aqui numerador vezes o numerador, que nesse caso o resultado é 10, denominador vezes denominador, que nesse caso o resultado é o quê? 42. Só que tem um detalhe, a fração 10/42 é resultado, mas ela não está simplificada. Então, nós vamos simplificar tanto o numerador quanto o denominador, nesse caso, por 2, que vai dar a fração 5/21. Então, o resultado de 2/7 vezes 5/6 é 5/21. Bom, se você ainda não entendeu, o que a gente faz resumidamente? Multiplica numerador por numerador, que nesse caso o resultado deu 12. Denominador vezes denominador, que o resultado deu 40.
Dá para simplificar? Então, eu simplifico. 12 e 40, eu posso simplificar por 2? Sim, só que além de simplificar por 2, eu posso simplificar por 4, que aí o resultado já sai de forma direta. 12 por 4 é 3, 40 por 4 é 10. Então, nós temos como resultado 3 décimos. Por isso, a multiplicação 3 oitavos vezes 4 quintos é 3 décimos. Então, o importante é você entender que nós multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. E simplifique sempre que for possível. Vamos para um exemplo contextualizado. José tem um negócio onde vende ovos em embalagens de 1 dúzia. Um de seus clientes pede apenas 5/6 de 1 dúzia. Quantos ovos José terá que separar? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: quanto é 1 dúzia? 12. Então, na verdade, 1 dúzia equivale a 12 ovos. 5/6 de 1 dúzia, então 5/6 de 12. 12 é um número natural, mas ele também pode ser representado como a fração 12 sobre 1. Por isso, 5/6 de 12, 5/6 vezes 12 sobre 1. Lembrando que para fazer essa multiplicação, a gente faz o quê? Numerador vezes numerador. 5 vezes 12, 60. Denominador vezes denominador, 6 vezes 1, 6. 60 sobre 6. Podemos fazer direto a divisão 60 dividido por 6 ou podemos simplificar ambos por 6. Bom, 60 dividido por 6 é 10. 6 dividido por 6 é 1. 10 sobre 1 é 10. Então, isso quer dizer que José terá que separar 10 ovos. Agora, para fazer algumas receitas, utilizamos copos medidores. Observe, nós temos 4 xícaras. Cada xícara representa uma medida. A verde representa o inteiro, o total, 1 xícara. A azul representa a metade. A amarela representa 1/3 e a rosa representa 1/4. Vamos precisar disso para a gente conseguir resolver essa questão. Para uma receita de bolo, preciso de 3 xícaras inteiras e 1/4 de farinha de trigo. Se eu quero fazer 2 bolos iguais, seguindo essa receita, quanto de farinha irei precisar? Vamos pensar, o que significa a fração 3 inteiros e 1/4? Significa que eu tenho 3 xícaras inteiras mais 1/4, pois essa fração é uma fração mista. E isso, para colocar numa fração imprópria, a gente faz o quê? Multiplica 3 vezes 4 e esse resultado soma com 1. Então, 3 vezes 4 é 12, mais 1, 13. O denominador 4 continua. Então, essa fração mista é representada pela fração 13/4. Temos que fazer 2 bolos iguais. Então, vou pegar 13/4, que equivale a 1 bolo, e vou multiplicar por 2. Mais 2 equivale à fração 2 sobre 1. A gente já aprendeu como se multiplica. Multiplica, então, o quê? Numerador vezes numerador, que nesse caso dá 26. Denominador vezes denominador, que nesse caso dá 4. Só que observe, toda fração imprópria, quando o numerador é maior do que o denominador, ela pode ser escrita em forma de fração mista. Mas antes de escrever, vamos simplificar. 26 e 4 eu posso simplificar por 2, que dá 13/2. Bom, 13/2 quer dizer que nós temos o quê, gente? Vamos fazer a divisão de 13 por 2. Vai dar 6 e vai sobrar 1. Então, isso quer dizer que nós temos 6 inteiros mais a metade. Então, nós temos aí 6 xícaras mais a metade da xícara de farinha. Por isso, no exemplo que acabamos de ver, para fazer 2 bolos, nós vamos precisar de 6 xícaras completamente cheias, mais a metade, ou a xícara que representa a metade de farinha, ok? Bom, para finalizar a aula, nós vamos fazer mais 2 exercícios de aplicação direta para que você não esqueça como é a regra da multiplicação. 4/5 vezes 1/3. A gente já sabe que basta fazer o quê? Numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vamos multiplicar nesse caso 4 vezes 1, que é 4, 5 vezes 3, que é 15. Essa fração já é irredutível. Então, cheguei ao resultado sem precisar simplificar.
Agora, 6 sétimos vezes 3 quartos. Eu vou multiplicar 6 vezes 3, que dá 18, 7 vezes 4, que dá 28. 18 e 28, ambos são números divisíveis por 2. Então, lembre-se, temos que simplificar sempre que possível. Por isso, vamos simplificar nesse caso por 2. 18 por 2 dá 9, 28 por 2 dá 14 e chegamos ao resultado 9/14. E assim finalizamos a nossa aula. Até a próxima e tchau!